Obrigado, Levi. Gente, nós estamos indo para a nossa terceira mensagem da série Andai Nele. Você tem pensado sobre isso? Como tem sido o seu andar com Jesus? Você tem andado de perto ou você está andando de longe? Você tem deixado que a poeira das sandálias de Jesus se apeguem às suas vestes? Você tem, os sadolas estão descendo aí. Você tem buscado um relacionamento mais profundo com esse Jesus? Porque assim é a vida com Deus, de glória em glória, de fé em fé. Cada dia a gente buscando uma proximidade maior com o Senhor. E esta pregação de hoje, essa mensagem de hoje, ela já estava no meu coração, porque eu sou apaixonado por esse texto que nós vamos ler aqui. Esse texto está comigo muito fortemente desde os meus 18 anos. Tem um tempinho aí. E eu quero compartilhar ele com vocês. Vamos abrir lá em Colossenses capítulo 2, ou então vamos olhar para a tela, ou então abra o seu aplicativo no celular. Colossenses capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 16. Eu vou colocar um contexto aqui, né, gente? A Bíblia tem que ser lida em contexto, senão você começa a embolar as coisas e concluir coisas equivocadas. Então a gente está pegando, na verdade, esse verso 16 já continua uma argumentação, mas a gente vai começar daqui. Prestem atenção na palavra. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Unido a Ele por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação, rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Não, agora volta no 3:1 lá, Rafa, por favor. Porque continua o texto, tá, gente? Não leia a Bíblia parando no final do capítulo, senão você perde o bonde aí. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Amém? Ok. Então vamos, dando uma recapitulada aí nas nossas palavras, né? Eu brinquei com o Éder, né? O Éder me pediu
liberação, ele está aí com uma demanda de atividades do seminário para a conclusão de um módulo que ele está fazendo, né? Então ele pediu para eu pregar, por isso que eu estou vindo todo domingo aqui, né? Mas enfim, faço com alegria, mas eu digo, você está me devendo essa. Recapitulando então, o primeiro domingo nós falamos a respeito de quem é Jesus, né? E o tema era Ele é. Nós cantamos sobre isso aqui nessa manhã. Ele é o centro, Ele é a razão de todas as coisas. Nós precisamos saber quem nós seguimos. Tem gente seguindo Jesus esquisito por aí. Tem gente seguindo Jesus sem conhecer esse Jesus. Isso é perigoso, cuidado. Tem gente seguindo religião achando que está seguindo a Jesus, mas na verdade você está seguindo a religião. Segundo domingo passado eu falei sobre o tema andai nele. E aqui eu falei sobre estilo de vida. Eu falei sobre você não estar debaixo ou não seguir doutrinas e regras, mas seguir a Cristo, que te instrui na doutrina sadia. Nós estamos seguindo uma pessoa, nós não estamos seguindo um livro de normas e de regulamentos. E hoje eu quero falar com vocês, e talvez essa seja a mensagem mais poderosa dessa série. Eu quero falar com vocês sobre esta condição que nós temos hoje, em Cristo Jesus, de enquanto andamos nele, nós estamos acessando as coisas espirituais e eternas. E eu dei como tema para essa mensagem, acessando dimensões espirituais. Então fica comigo aqui e presta muita atenção. E eu quero fazer duas perguntas para você. Por que um dia você veio para Jesus? O que te levou a decidir seguir a Cristo? Vamos lá, Ana. O que te levou a vir para Jesus? Saudades de uma experiência que ela teve na infância. Só isso? Como é que estava a vida? Estava boa? Não. Então você veio para Jesus para dar uma arrumada, dar um upgrade, né? Agora a segunda pergunta é: por que você decidiu segui-lo? Porque a gente vem até Jesus, né? Na Bíblia a gente vê no Evangelho muitas pessoas vindo até Jesus, sendo curadas e seguindo, né? Nem todas seguindo a Cristo. Então há uma diferença em vir para Jesus e seguir a Cristo. A Ana veio para Jesus e está seguindo Jesus, né? Então a minha pergunta é: por que você decidiu seguir esse Jesus, Emerson? Pela salvação. Porque só nele. Porque ele é o caminho. E todo caminho precisa ser trilhado, não é verdade? Todo caminho nós precisamos seguir. E você vai segurar essa pergunta aí na tua cabeça: por que eu vim para Jesus? Por que eu estou seguindo a Cristo? O argumento de Paulo, eu vou me deter só no capítulo 3, ali nos 4 versos. Mas o argumento que Paulo vem trazendo nesse texto é o seguinte: não se submetam às regras humanas, às imposições terrenas, às regras da religiosidade, mas busquem e pensem nas coisas do alto. Existem imposições humanas no nosso caminhar com Jesus, gente? Sim ou não? Sim ou não? Sim, existem imposições humanas. Que imposições são essas, Damares? Da onde vêm essas imposições? Do coração do homem. Isto é religiosidade. E como a gente está cheio de religiosidade. E daí o apóstolo Paulo, ele chega aqui nesse verso, deixa eu achar aqui o texto. Ele chega aqui no verso 20, ele fala: vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então por que continuar a seguir as regras deste mundo?
Por que continuar a seguir as regras deste mundo? Sejam da religiosidade ou sejam regras do mundo mesmo. E daí você continua pensando a pergunta: por que eu vim para Jesus? Eu vim para Jesus porque eu não aguentava mais a vida que eu estava tendo. Eu não tinha resposta mais para os meus questionamentos. Mas eu tinha muita religião na minha cabeça. Eu tinha muita coisa da religiosidade. Eu tinha muita coisa do meu esforço humano. Não entendia a graça de Deus. Eu vim para Jesus para isso. Porque eu lia nessa palavra aqui sobre me ver completamente livre em Jesus. E eu falava: eu quero isso. Eu quero essa liberdade. Liberdade das imposições do mundo. Liberdade dos padrões humanos. E aqui, olha, nessa tradução, e por isso que eu escolhi ela, Paulo fala dos princípios espirituais deste mundo. Então existem princípios espirituais deste mundo que estão ligados à religião. E cada religião tem o seu princípio, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. E mais para frente Paulo vai falar isso. Por que vocês estão se submetendo a essas regras humanas? Não toca, não mexe, não olha, não... Isso é liberdade? Isso é liberdade? Sim ou não? Não. Mas como eu vejo crente cheio dessas regras, como eu vejo crente, isso não pode, porque isso é pecado. Não posso comprar o produto da marca tal, porque ela foi consagrada ao diabo. Não posso usar boné, porque boné não é de Deus. Não posso fazer tatuagem, porque eu vou para o inferno. E a gente está cheio dessas coisas da religião. O apóstolo Paulo defende aqui uma liberdade. Eu não estou mais debaixo desses princípios do mundo. Rapidamente, eu lembro que quando nós voltamos dos Estados Unidos, nós moramos lá um tempo. E a gente veio com as nossas filhas, crianças, nós moramos lá. E os avós e tios mandavam oferta, né? Eu mandava um presente em dinheiro. E nós moramos nos Estados Unidos naquela época que o dólar estava igual ao real. Yes, né? Então pensa, os avós mandavam R$100, R$200, eram $200. Então a gente veio com, graças a Deus, bastante coisa, brinquedos e muitas coisas assim. E quando você pensa nos Estados Unidos, você pensa em Disney, Mickey, Minnie, parará, né? Obviamente minhas filhas tinham bastante coisas. Daí nós chegamos aqui no Brasil. Havia um pregador que diziam que era parecido comigo que começou a pregar contra a Disney. Você lembra, Cris? Assim, o cara teve a experiência dele, não vou entrar no mérito aqui. E ele começou a falar: queima tudo da Disney e vai. E daí foi um movimento contra a Disney, né? Demonizaram a Disney, o Mickey, a Minnie, todo mundo, né? E daí foi tudo lá para a fogueira da Inquisição. A Inquisição dos crentes. Quebra, queima, destrói. Blá, blá, blá. E daí eu lembro que um primo meu, falecido já, chegou com os filhos dele na nossa casa e viu aquelas coisas que nós tínhamos trazido dos Estados Unidos. E ele me puxou para o canto e disse assim: Reinaldo, tem que queimar tudo isso. Tem que destruir esse negócio. Porque essas coisas são do diabo. Você já não ouviu o pastor fulano de tal? Gente, eu não vou me prolongar nessa história. Daí eu conversei com ele e eu disse assim: meu querido, o evangelho que eu sigo é o evangelho da liberdade. Essas coisas não têm poder sobre mim. Porque se eu achar que este copo d'água está enfeitiçado, e se eu tocar nele eu vou ser amaldiçoado, aonde está a minha liberdade? E por isso que Paulo é muito severo. Não deixe que as pessoas te oprimam com falas. Não toque, não faça, não coma, não beba, não ande, não respire.
O que vai me dizer o que eu devo fazer ou não fazer é a palavra de Deus. É o Espírito Santo que vai me convencer. É o Espírito da liberdade que vai me convencer. Sabe por quê, gente? Porque tem coisas que nós fazemos na nossa vida que aos olhos humanos são normais. E às vezes Deus está querendo arrancar do teu coração. Às vezes Deus não está querendo que isso aconteça na sua vida. E na célula eu compartilhei um testemunho de uma experiência que eu tive na minha caminhada com Jesus e nos primeiros passos assim de um cristão comprometido. A minha mente era terrível. E resumindo a história, sabe aonde Deus me falou que estava a porta de entrada desses pensamentos pecaminosos? Na música. Né? Minha irmã é musicista, eu sempre amei música popular brasileira, papapá, eu via de tudo. E Deus me falou, esta é a porta de entrada. Existe algum mal ouvir música do mundo? Música que não foi consagrada, Deus não é louvor. Existe mal nisso? Não. Mas para mim existia. Para mim era um mal. Se eu fosse compartilhar isso com alguém, eu podia falar, que nada, esquece, bobeira. Está muito fanático. O que eu fui fazer? Eu fechei essa porta. E como que eu fechei essa porta? Não vou mais ouvir canções de tolo. Que Provérbios, Eclesiastes fala sobre isso. Não ouça a canção do tolo. Não é um mandamento, é um conselho. E eu decidi não ouvir mais. A partir dali, só louvor. Gente, hoje eu não consigo. Às vezes até tento. Deixa eu ouvir uma música bacana. Tipo, é um negócio que fica no meu ouvido assim. Eu disse, meu Deus, não quero. Agora eu vou sair por aí pregando. Ivonete, quebra aquele rádio no salão e não ouça mais nenhuma música que não seja louvor. Eu vou sair pregando isso? Não, você tem o Espírito de Deus. E assim como o Espírito de Deus me convenceu, Ele vai te convencer também. Então, ponto, fechei a minha questão aqui. Estão me entendendo? Não se submetam a regras humanas. Se submetam àquilo que o Espírito de Deus traz. Se submetam às coisas que são do alto. E agora vamos entrar aqui no coração da mensagem. Quando Paulo escreve assim, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida. Então ele está falando, vocês morreram para essas coisas. Vocês morreram para esse mundo. Vocês morreram para esse pode não pode. Vocês morreram para essas regras. Vocês morreram para esses princípios. Agora que vocês ressuscitaram, estão vivendo esta nova vida em Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto. Mantenham os seus olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Assim deve ser o caminhar daquele que recebeu a nova vida em Cristo Jesus. Os olhos não estão aqui na terra, os olhos estão fixos nas realidades do alto, aonde Cristo está sentado à direita do Pai. Coisas do alto. O que são estas coisas do alto? Sabe o que Jesus está fazendo e Ele fez no seu ministério? Ele está nos convidando a você sair desta vida, nessa dimensão aqui, terrena. Naquilo que você enxerga, naquilo que você toca, naquilo que você cheira. Ele está te convidando a sair dessa dimensão limitada e terrena. Existem 3 dimensões aqui nessa esfera, não existem? Neste mundo aqui existem 3 dimensões. E Jesus, e o apóstolo Paulo aqui, obviamente como um seguidor de Jesus, está nos convidando a sair dessas dimensões. Saiam dessas dimensões, porque essas dimensões são limitadas. Se você for viver o teu cristianismo e a tua fé preso nessa dimensão terrena, vai ser
o caos. Vai ser horrível. Porque daí teu coração está ligado no céu, mas a tua mente está ligada na terra. Como assim, gente? Teu desejo é seguir a Jesus, mas daí você fica ouvindo, né? Todas as regras e todas as exigências, né? Todos os requisitos. Como os cristãos têm sido oprimidos por essas regras. E Jesus vem para nos libertar disso. Jesus quer nos fazer acessar o mundo espiritual. Um mundo que você e eu nunca conseguiríamos acessar se Ele não viesse e nos conduzisse para lá. Você acredita que existe um mundo espiritual aqui? Levanta a mão. Acredita? Existe um mundo espiritual. Existe algo que está por trás, por cima disso tudo que a gente vê. Jesus me convida a subir para esse mundo. Tem uma passagem lá em João que Jesus fala com os discípulos, e Jesus diz assim: eles são aqui de baixo, mas vocês são lá de cima. Nós somos do alto, da dimensão espiritual, não dessa dimensão limitada aqui. Por que você veio seguir Jesus? Por que você veio para Jesus? Por que você creu em Jesus? Simplesmente para pegar teu passaporte para ir para o céu quando você morrer? Ou para sair dessa dimensão aqui, da desgraça, da tragédia, das coisas ruins, das notícias ruins, né, Tereza? Da dor, do sofrimento. Quem não tem aqui? Alguém não tem? Alguém vive nesse mundo e não tem sofrimento, não tem dor, não tem luta, não tem embates, não tem tempestades, não tem desespero? Porque tudo isso está ligado a essa dimensão aqui terrena. E Jesus fala: saiam, acessem a dimensão espiritual, aonde eu estou sentado do lado do Pai. Isso manifesta poder ou não? Jesus sentado à destra, à direita do Pai, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Exemplo desse acessar as dimensões espirituais. E a Bíblia e os evangelhos estão cheios. Comece a ler os evangelhos essa semana, pensando as situações em que Jesus pegou os seus discípulos e disse assim: é isso que vocês estão vendo? Então deixa aqui, eu vou pegar a tua mão e nós vamos subir, e eu vou te mostrar tudo isso sobre uma outra perspectiva. Jesus andando sobre o mar. Quem já ouviu essa historinha? Hã? Não vamos ler, não precisa ler essa história. Jesus ficou lá orando no monte e disse para os discípulos: vão, tudo estratégia. Hã? Daí vem a tempestade e Jesus só olhando lá. Espera mais um pouquinho, deixa a tempestade ficar pior. E as ondas, e os discípulos desesperados. Jesus diz: acho que agora é hora de ir. Como é que Jesus foi até os discípulos? Como Jesus foi aos discípulos? Essa é uma pergunta. Andando sobre as águas. Isso é natural? Isso é coisa desse mundo aqui? Isso é sobrenatural. É muito sobrenatural. E Jesus foi andando pelas águas, sobre as águas do mar, que não era mar, era o lago da Galileia, no meio das ondas. Sei lá como é que foi, né? Acho que Jesus subia as ondas, sei lá. E daí quando ele chega lá perto, tem toda aquela história. Os discípulos ficam apavorados, amedrontados. Jesus fala: não tenham medo, sou eu. E daí um cidadão dentro daquele barco, que deveria estar preocupado com aquela tempestade cessar, ele chegou para Jesus e disse assim: Jesus é o Senhor mesmo? Então me chama para eu ir com você. Os discípulos devem ter ficado doidos, né? Esse Pedro é um louco. A gente querendo que Jesus acabe com essa tempestade aqui de uma vez, e ele quer andar sobre as águas. Olha o que Pedro pensou. Pedro sabia quem ele estava seguindo. E Pedro viu o mestre dele andando nas águas. E ele disse: ah, Jesus, se você faz isso, eu também quero fazer. Me leva nisso aí. E daí Jesus falou o que para ele? Bem. E ele foi. Todo mundo sabe essa história. Não durou muito, mas foi. Né? E você sabe por que não durou muito, né?
Porque os olhos deles não estavam fixos em Jesus, nas coisas do alto. Gente, eu fico fascinado com essas coisas, vocês não? Você é discípulo de Jesus? Está em tempestade, Tereza? Teu barquinho está numa tempestade? Enorme. Mas Jesus vem até você. E Ele vem andando sobre as águas. Porque para Jesus essa tempestade não é nada. E Ele vem e fala: Tereza, sai desse barco. Vem comigo aqui. Vem comigo, porque você vai ver o que é acessar a dimensão espiritual. Sai desse 3D aí. Porque a gente hoje, tem essa dimensão 3D e a gente acha que é o top, né? Descobrimos o universo. Mas eu estava lendo sobre isso. Você sabia que parece que existem outras 4 dimensões além da 3D? Tem 4D, tem 5D, tem 6D, tem 7D. E essas coisas estão numa dimensão sobrenatural. Tem um livro antigo que eu li muitos anos atrás, que se chama A Quarta Dimensão, do pastor Paul Yang-cho, lá da Coreia. É um livro tremendo, ele fala sobre isso. Entra na quarta dimensão, meu irmão. Sai dessa terceira, que a terceira já é notícia velha. Terceira já é coisa limitada. Vai para a quarta. E ir para a quarta dimensão é teus olhos fixos no alto. Vai lá, outra palavra de Jesus. E eu poderia ficar aqui a manhã inteira só citando exemplos de Jesus querendo tirar da cabeça dos seus discípulos estes princípios deste mundo. Jesus queria arrancar da cabeça desses discípulos essa mentalidade terrena. Ele disse: eu estou vindo aqui para oferecer para vocês o céu. Eu estou querendo levar vocês a uma dimensão muito maior do que aquela que vocês estão andando aí. Estão tudo engessado, estão tudo travado nessa dimensão terrena. Abre a cabeça. Daí tem outro texto lá, esse você projeta, Rafa. Mateus 18 a 20, também é um texto conhecido. Olha o que Jesus diz aqui, atenção, vamos ler juntos. Eu lhes digo a verdade: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Palavras de Jesus, hein? Também lhes digo, vamos lá gente, comigo, forte aí. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Pegou? Quando 2, gente, esse versículo me buga a minha cabeça, né? Quem está falando aqui? Quem está falando aqui? Jesus. E Ele está dizendo: aquilo que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e aquilo que você desligar aqui vai ser desligado lá. Isso é autoridade ou não é? É poder ou não é? E em quem está esse poder? Em mim? Está em Jesus. Mas eu me aproprio desse poder. Ele diz: aquilo que você, Cristiano, Alisson, Renata, Léo, Érica, Adriele, aquilo que você ligar na terra vai ser ligado no céu, e aquilo que você desligar na terra vai ser desligado no céu. E daí depois ele fala de um outro princípio no verso 19, que é o princípio da concordância. E aqui tem tudo a ver com unidade, com não querer as coisas sozinho. Concordância. E daí Jesus vai falar o quê? Também digo, a questão não é só ligar e desligar não. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Para onde Jesus estava querendo levar os seus discípulos? Saiam disso aqui, ó. Este é o poder do reino que está vindo sobre vocês. Esta é a autoridade que eu tenho. As dimensões terrenas
elas são previsíveis e limitadas. Mas as dimensões espirituais, elas não têm limites. E elas são imprevisíveis. Por isso que Jesus sempre surpreendia as pessoas, né? Juntava lá um monte de gente, tinham pessoas para curar, e daí Jesus ia lá, colocava a mão e curava. Porque o poder do reino de Deus, o acesso às coisas espirituais é imprevisível. Ele faz quando quer, como quer e da maneira que quer. Então o discipulado de Jesus com os 12 ali significava ensinar os discípulos a acessarem as coisas espirituais. Acessar as coisas espirituais. No verso 20 do capítulo 2 de Colossenses ele diz: porque vocês morreram com Cristo. Se vocês morreram com Cristo, Ele libertou vocês dos princípios desse mundo. Isso aqui não rege mais a vida de vocês. Mas o 3:1 diz: mas porque vocês ressuscitaram com Cristo, então agora se conectem a essa realidade espiritual, a essa dimensão espiritual. Olhos fixos em Jesus, que está sentado à direita do Pai. E daí tem aquele ensinamento, não precisa colocar esse texto de Mateus 6 não, Rafa, mas aquele ensinamento de Jesus no Sermão do Monte: não acumulem tesouros nesta terra. Está entendendo? Não junta tesouro aqui não, porque aqui tem ladrão, enferruja, estraga, se deteriora, quebra. Então não fica fazendo força para juntar coisa aqui nessa terra. Junte coisas no céu, tesouros no céu, porque lá não tem ferrugem, lá as coisas não quebram, não ficam obsoletas, velhas, porque as coisas do céu são preciosas e são para a eternidade. Então junta tesouro lá, aonde você vai viver a sua eternidade, porque aqui são só 50, 60, 70, do meu pai quase 100, né? Anos. Mas lá é a eternidade. E daí Jesus encerra falando: porque onde está o teu tesouro, o que vem junto? O que vem junto com o tesouro? O coração. Aonde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Então, gente, esse aqui é o coração da mensagem. A gente acessar essas coisas do alto. Agora Paulo vai falar lá no verso 1, 2 e 3 sobre duas atitudes que a gente deve ter. A primeira delas, ele vai dizer: mantenha os olhos fixos nas realidades do alto. Numa outra tradução, que é melhor do que essa aí, ele vai dizer: buscai. Buscai as coisas do alto. E aqui está um outro verbo no imperativo. Imperativo é o quê? Ordem. Imperativo não se questiona, é ordem. Lembra, o andai nele é imperativo. Mas existe uma condição, e a condição é: vocês ressuscitaram com Cristo, vocês estão vivendo nessa nova vida. Então, buscai as coisas do alto, aonde Cristo está. Buscar as coisas do alto. Por que você veio para Jesus? Por que você está seguindo a Jesus? Você não tem interesse nas coisas do alto? A vigília aqui nós oramos sobre, desde Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Vou anunciar para vocês e mostrar para vocês coisas insondáveis e grandiosas que você não sabe. Tem coisa que você não sabe a respeito do céu e das coisas espirituais? Talvez a gente precise se arrepender disso. Porque às vezes a gente, como crente, a gente acha: já sou crente há 30 e tantos anos, fui criado na escola dominical, sei decor todas as historinhas, e daí? Existem coisas espirituais que eu não conheço ainda, que eu ainda não acessei.
E o Senhor está me chamando para acessar. É por isso que Ele está querendo que você siga Ele. Porque Ele está querendo te mostrar essas coisas. Então Ele está falando assim, através de Paulo: busquem as coisas do alto. E o que é buscar? Buscar é desejar. Buscar é olhar para. Então quer dizer, você vê algo espiritual, uma cura, uma intervenção de Deus, uma solução de um problema, uma provisão financeira. Busque no alto, busque em Cristo, não vai buscar correndo atrás de dinheiro. Olha para isso num futuro próximo e diga: Deus, eu quero buscar isso. Mateus 6,33 diz o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, estão entendendo aqui? Todas as coisas vão ser acrescentadas. A gente gosta de todas as coisas acrescentadas, não é? A gente gosta da despensa cheia. Mas o buscar, como é que tá? O ansiar, o desejar, o clamar. E, gente, eu não estou falando com isso que daí você tem que ir lá, ajoelhar no milho, orar 5 horas. É uma coisa do coração. É uma coisa da busca do teu coração, as coisas espirituais. O teu coração precisa se conectar com as coisas do alto. Você precisa se desligar dessas coisas falíveis desse mundo, dessas coisas podres que esse mundo às vezes fica lá exaltando e achando que é uma maravilha. Se você está seguindo a Cristo, eu imagino que o teu desejo é esse. Imagino que o teu desejo é mais do Senhor. É isso que eu tenho buscado esses dias. Eu quero mais. Não estou satisfeito não. Afinal de contas, eu só sou convertido há 34 anos. Não, 34 nada, 44 já quase. $40 anos, sei lá. Mas eu quero mais, porque tem mais coisa. Tem mais acesso às coisas espirituais. Buscai. 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 É uma intensidade que o teu coração que vai dizer o quanto de busca. É o buscar que vai dizer o quanto de fome você tem pelo Senhor e o quanto de sede você tem por Ele. Se você se contenta lá com uma comidinha, se você se contenta com uma coxinha de almoço, buscai. Essa é a atitude. Se você quer acessar as coisas espirituais, e Jesus quer que você acesse, Ele veio para te mostrar esse caminho. Busca com todo o teu coração. E a segunda atitude que Ele fala é: pensai nas coisas do alto. Uma coisa está conectada com a outra. Pensai nas coisas do alto. É por isso que esse versículo fez tanto sentido para mim. Porque eu estava seguindo a Jesus, mas o meu pensamento estava ligado a estas coisas desse mundo. E as coisas ruins ainda, né? As coisas podres desse mundo. Não tem como, gente. Não vinga uma coisa dessa. O teu coração está em Jesus, a sua mente está nos pensamentos desse mundo. Você tira um tempo de oração: Senhor, faz isso, faz aquilo outro. Daí 5 minutos depois você fala: não tem jeito mesmo. Isso não dá certo, causa perdida. Nós somos assim, incoerentes. Nós somos muito incoerentes na nossa fé. Pensai, e de novo está aqui o verbo no presente ativo. Andai, buscai, pensai. Grava essas 3 palavras. Se não gravar mais nada dessa mensagem, grava essas 3 palavras aqui.
e pensa nelas a semana inteira. Verbo no presente ativo imperativo, ou seja, é uma ordem que deve ser realizada no presente e constantemente. Tá bom? Ai, pastor, mas eu já busquei a Deus. Tinha um tempo que eu buscava a Deus. Passou, notícia velha. Busca hoje, busca amanhã. Ah, mas amanhã é segunda-feira. É amanhã que começa tudo, na vida, não é na segunda? Não, mas você vai começar hoje. Buscar, pensar nas coisas do alto. Pensar, isso tem a ver com a nossa maneira de viver a nossa fé. Isso tem a ver com a nossa mentalidade. Tem uma palavrinha top que está na boca de todo mundo que está falando hoje, que é o tal do mindset. Mindset é a tua mentalidade, é a maneira como você pensa. Seguir a Jesus significa mudar essa mentalidade que está limitada para esse mundo aqui. E você ter a mente de Cristo, porque a Bíblia fala que a gente tem. Vai ler lá. Paulo fala, vocês têm a mente de Cristo. Quanto você está usando essa mente de Cristo, meu querido? Pode me informar? Ou você está lá com a tua mente limitada, humana, previsível? Quando você pensa na solução para um problema, você pensa em pelo menos 2 possibilidades, você já acha que está muito. E de repente Jesus vem e fala para você, existem infinitas possibilidades para esse seu problema. Inclusive ressurreição. Né? Porque a ressurreição é o fim, né? A morte é o fim, né? Então Jesus fala, tem essa possibilidade. Morreu? Tem problema, eu posso ressuscitar. Perdeu? Eu posso dar em dobro. Pensem nas coisas do alto. E daí a gente tem aquele texto de Romanos 12, 2. E esse texto diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Estão vendo Paulo de novo? A linha de pensamento dele. Desconecta desse mundo, pelo amor de Deus, porque você não faz mais parte disso aqui. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas, e eu gosto dessa tradução, deixem que Deus os transforme. Não é você que se transforma, não é você que muda a sua mentalidade, é Deus que muda. Você deixa Deus mudar a sua mentalidade. Então o teu papel é simplesmente falar: Senhor, me ensina a pensar nas coisas do alto. Senhor, eu deixo o Senhor me transformar por meio da mudança do meu modo de pensar. Eu penso errado, eu penso limitado, eu penso que não é possível alguém andar sobre a água, e de repente vem o Senhor e anda. Eu penso que não é possível alguém ser curado de uma doença incurável. Eu penso que não é possível vir amanhã uma provisão que eu preciso para pagar uma conta. Isto não é possível. Por quê? Porque isso está na minha mente limitada, tacanha, engessada. Mas daí Jesus fala: deixa eu transformar vocês, para vocês pensarem de uma forma diferente, para vocês verem outras possibilidades, para vocês saberem que é possível sim andar sobre as águas. Pedro experimentou isso. E depois no ministério de Pedro ele experimentou coisas muito maiores, porque tudo aquilo que Jesus fez, Pedro fez também no ministério dele. Por quê? Porque Jesus disse: vocês farão obras maiores das que eu fiz. Você acredita nisso? Amém. Amém. Você acredita nisso? Palavra de Jesus. Vocês vão fazer obras maiores das que eu faço, porque eu vou para o meu Pai, eu vou estar lá à direita, eu vou mandar nesse negócio aqui, vou mandar no reino, eu vou alcançar toda a autoridade, todo o poder sobre os capetas, sobre demônios, sobre tudo que tem nessa terra. Então conecta comigo, né? Tipo, que nem o povo fala, me segue que é só alegria, né? É vitória garantida. É, Jesus é assim, gente. Cola nele que é vitória garantida. Jesus falou: vocês vão fazer obras maiores das que eu fiz. Jesus fala isso para os discípulos. E a gente está buscando isso. Eu estou orando por isso. Quero acessar essas coisas espirituais na minha vida. E daí encerrando essa palavra, né? Diga assim para você, né?
No verso 3 ele diz assim: pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Gente, eu acho tão linda essa expressão. A minha vida está escondida em Cristo. Sempre quando eu penso nesse versículo, me vem um sentimento assim de privilégio, de ter algo entesourado só para mim, que o meu Jesus conquistou. Existe uma vida, existem planos para a minha vida que está escondida em Jesus. Por que será que está escondida? Para você não achar? Não, está guardada. Ela está preservada. Jesus está cuidando e Ele está esperando você ir lá e encontrar essa vida. Sabe aquela coisa de brincar de esconde-esconde? Quem está escondido quer ser achado ou não? Nas brincadeiras não, né? Mas com Jesus Ele quer ser achado. E quando a gente brinca com criança pequenininha, você quer se esconder para ela não achar, ou você facilita a vida para ela te achar? Você facilita a vida, e assim é Jesus com a gente. Ele facilita a vida. Ele não está escondendo absolutamente nada, Ele está entesourando, Ele está guardando, esperando você e eu irmos lá e Deus, eu quero essa vida aqui, ó. Me dá essa porção. Hoje eu vou levar essa caixa aqui da vida que está escondida no Senhor. Daí você traz para esse mundo e só desfruta, né? Só alegria. Acessa as coisas do céu para você viver aqui nessa terra. Oh, glória! Esse é melhor dos cenários da vida, né? Acessar as coisas espirituais e viver nesse mundo. Essa é a melhor condição que uma pessoa pode viver. Essa é a nossa realidade espiritual. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. É um mergulho nessa nova identidade que nós temos. É um novo estilo de vida. Por isso que Jesus precisa nos ensinar. Por isso que Jesus ensinou os discípulos. E por isso que Ele nos ensina hoje. Então, encerrando essa palavra aqui, não esqueça que você está seguindo a Jesus, não para resolver os seus problemas. Você está seguindo a Jesus porque Jesus está te levando para acessar essas coisas espirituais. E acessando essas coisas espirituais, não são só os seus problemas que vão ser resolvidos. Você vai experimentar da presença, da glória, da grandeza. Porque a vida não é só resolver problemas. A vida é desfrutar. A vida é poder se achegar diante do trono da graça. Porque o véu já foi rasgado, gente. Está tudo rasgado para você entrar lá e se ajoelhar aos pés do Pai, e sentar no colo do Pai, e desfrutar das coisas espirituais. É uma escolha de mergulhar, de entrar nesse rio, de buscar essas coisas de Deus. As coisas do alto. As coisas do alto. São essas que foram guardadas para mim e para você. A tua vida está escondida em Cristo. Com Cristo em Deus. Tua vida está lá, acesse isso. Acesse esta vida. Ela está lá e o Pai está esperando você buscá-lo, para Ele te mostrar. Entra de cabeça nesse negócio. Entra de cabeça nesse andar com Jesus. Não fica com essa vida de crente meia boca, gente, porque essa é a condição mais deplorável de um ser humano, que diz que crê em tanta coisa aqui dessa palavra, mas na verdade a vida dele é uma luta constante. A luta ela existe para todos nós, sim. Mas eu posso passar pela luta de uma forma diferente. Pedro andou sobre as águas. E as águas estavam calminhas. Havia uma tempestade naquele lugar. Ele estava andando sobre a tempestade,
Se andar sobre as águas já é amedrontador, imagina andar sobre águas revoltas. Ui. E é assim que Jesus quer que a gente ande, sobre as águas revoltas da nossa vida, viu, Teresa? Águas revoltas. Mas o meu Deus está me chamando para andar em cima dessas águas. E vamos lá, vamos surfar nessas ondas. Quero te convidar a ficar em pé. E a gente vai cantar uma canção, e eu pedi para a equipe cantar essa canção, porque essa canção começa de uma forma maravilhosa. Ela diz assim, vamos lá? No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Canta bem forte isso, meu irmão. Declara isso na tua vida. Então você veio, me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder, um amigo encontrei. Deus das montanhas, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales. Ele é o mesmo, ele não muda. E não há lugar que a sua graça não possa me achar. Vergonha e glória, das belezas e cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada. Enquanto o pessoal canta aqui o coro, eu quero fazer um desafio para você. E eu falei que os apelos sempre fazem a gente tomar um posicionamento diante da verdade. E se você quer acessar essa dimensão espiritual mais ainda do que você tem acessado, se você quer sair dessa condição de ficar do pode não pode desse mundo, e se você quer de fato dizer que não existe lugar onde a graça desse meu Deus possa me alcançar, eu posso estar na montanha lá no alto, Ele é o Deus das montanhas. Eu posso estar no meu vale mais profundo, Ele é o Deus dos vales. Daí você levanta a sua mão e o Senhor te puxa e te arranca dessa condição, desse mundo, das notícias ruins. E essa semana eu meditei num salmo, e o salmo dizia o seguinte:
que o homem que teme ao Senhor não tem medo de más notícias. Quem teme a Deus não tem medo de más notícias, porque os olhos dele estão fixos no alto, em Cristo, porque o pensamento dele está conectado com os pensamentos de Deus. Então, se você quer responder isso para o Senhor nessa manhã, vem aqui, vamos orar junto. Vem aqui na frente, responda isso para Deus. Vamos orar, irmãos. Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida, através da gente, através dessa igreja. Isso não tem a ver só com você, não. Isso tem a ver com a tua vida para as outras pessoas. E você ser um testemunho, ser um canal de Deus. E você ser resposta de Deus para esse mundo. Não é somente sobre a sua vida, é sobre o seu ministério, sobre aquilo que Deus quer fazer por meio de você. Ele quer que você, como discípulo dele, desafie pessoas a andarem sobre as águas também. Que você ensine pessoas a como poder sobreviver às tempestades e às lutas deste mundo e desta vida. Então vamos cantar esse refrão. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Senhor, nós estamos aqui na presença deste Deus grandioso e poderoso, deste Deus que nos deu as chaves para acessarmos as dimensões espirituais. E nós declaramos nessa manhã, Deus, que nós não queremos mais ficarmos aprisionados com as dimensões desse mundo, com o pode e não pode, com os pensamentos limitados desse mundo. Nós queremos acessar aquilo que é do alto, nós queremos buscar as coisas do alto, nós queremos pensar nas coisas do alto, porque é lá que Cristo vive, é lá que o Senhor está, é lá que a minha vida está, e eu vou em busca desta minha vida que foi comprada por Cristo naquela cruz. Esta nova vida, esta vida de mudança, essa vida que rompe com todos os odres, essa vida que sai de todo controle humano e se coloca completamente debaixo do controle, da autoridade, do senhorio de Cristo. Deus, nós declaramos isso, nós estabelecemos um marco, Deus, na nossa vida neste dia. Deus nos ensina hoje, a partir de agora, a acessar estas coisas espirituais, acessar a nossa vida espiritual, acessar essa dimensão espiritual. Deus, e em nome de Jesus, que não saia da nossa boca, não pode, não consigo, não vou. Que não saia da nossa boca essas palavras que negam o teu poder, que acolhem incredulidade dentro do nosso coração. Nós diremos sim, o Senhor pode, o Senhor vai fazer, o Senhor não tem limites, o Senhor é Deus. E eu te declaro como Senhor e dono da minha vida. Em nome de Jesus, sela isso, Senhor, e nos dá experiências poderosas essa semana, desta busca, deste controle, deste desejo, Deus, de experimentarmos isso. Como nós desejamos andar sobre as águas. E o Senhor vem ao nosso encontro nessa manhã. Deus, está uma tempestade terrível na nossa vida, as ondas são grandes, você está morrendo de medo, porque você está dentro desse barco, mas você vê Jesus fora desse barco, e Jesus diz: minha filha, meu filho, saia deste barco e venha andar comigo aqui. Venha me abraçar, venha me dar a mão, e eu vou te fazer conhecer coisas grandes e ocultas que você não sabe. É possível sim, um filho meu, andar sobre as águas, andar sobre tempestades. É possível sim, eu me alegrar no meio da luta e da tribulação. É possível sim, eu crer quando tudo mente à minha volta. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos isso sobre a nossa vida neste dia.
Deus, e que isso seja um marco, que a nossa vida espiritual, ela possa viver uma guinada, que a gente jogue fora toda essa religiosidade cansativa, essa vida espiritual que não dimensiona, não busca, não experimenta essas coisas espirituais, esses frutos espirituais, esses tesouros espirituais. O Senhor nos chama a acumularmos tesouros no céu, e ali então estará o nosso coração. E é isso que nós estamos fazendo como igreja de Jesus nessa manhã. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Amém, queridos. Deus abençoe. Pode se sentar e vem aqui dar testemunho, tá? Nos próximos cultos. Leônidas.